Oi meninas, tudo bem? Vamos continuar nosso conteúdo. Na verdade, hoje será um outro conteúdo, mas de certa forma tem relação com a aula anterior. Então, só lembrando que nós falamos sobre a cultura popular brasileira, com destaque para a literatura de cordel e os repentistas, né, que são tipos de cultura da região Nordeste. Hoje é um assunto bastante interessante, eu gostei muito de estar preparando essa aula para vocês. Então, quem se interessar, né, por esse conteúdo, busque aí Sabino e Roque, que são docentes da área de língua e literatura italiana, Campus São José do Rio Preto, São Paulo. Eles produziram um trabalho sobre a teoria das inteligências múltiplas, baseado em Gardner, né, inteligências múltiplas, a teoria na prática. Então é muito legal. Então vocês podem estar usando esse material para pesquisar, para entender melhor. E claro, busquei também informações em outros sites bastante interessantes, como o Leio Logo Escrevo, né? São vídeo aulas bastante legais de estar vendo e aprendendo mais sobre o conteúdo. A Escola Exponencial, Desafios Contemporâneos, lá mostra alguns exemplos de aulas práticas, de atividades que você pode estar desenvolvendo em sala de aula baseada aí nessas teorias múltiplas e outros sites bem interessantes. Então, nosso conteúdo principal é esse, a teoria das múltiplas inteligências de Hal Gardner. Alguém já ouviu falar nesse teórico, né, o Hal Gardner? Então, gente, antes de nós começarmos a falar assim os vários tipos de inteligências do Hal Gardner, eu quero lançar aqui um questionamento para que seja respondido no final da aula, certo? Então, sobre o assunto anterior, como eu já falei, que foi a literatura de cordel e os repentistas, eu faço a seguinte pergunta: qual ou quais inteligências múltiplas podemos inserir os repentistas e o poeta de literatura de cordel? Então, vocês anotem essa pergunta para estarem respondendo no final, certo? E você? Qual ou quais inteligências você se destaca? Você tem mais habilidade em quê? Né? Porque você pode ter várias habilidades em vários tipos de inteligência, mas geralmente a gente se destaca numa ou noutra. Então vamos pensar aí nesses questionamentos, prestar bastante atenção, né, na aula, nas citações, para que sejam respondidas no final, ok? Então vamos fazer uma rápida explanação sobre o Gardner. Quem foi Gardner? Então, Gardner é um psicólogo, professor e pesquisador. Ele é formado pela Universidade de Harvard e professor da Universidade de Harvard. Então, ele e sua equipe, né, a equipe de pesquisadores da universidade, eles tinham um objetivo que era investigar o potencial humano, certo? Então, quando eles começaram a analisar o ensino, então perceberam a necessidade de estudos mais aprofundados, principalmente aqueles estudos voltados aos talentos das crianças. E eles começaram a observar aqueles que eram rotulados, chamados de alunos incapazes, incapazes de aprender. Então, essa teoria, ele vai contra a percepção de que a inteligência pode ser mensurada, como aqueles testes que nós fazemos, aqueles testes de QI, que é chamado de quociente intelectual. Então, segundo esse autor, estes testes acabam limitando a capacidade de cada um. Então, um resultado ruim, você se sente frustrado. E ao usar esse teste para mensurar a sua inteligência, acaba desmerecendo o seu talento. Por quê? Porque generaliza, né, seu conhecimento. Às vezes você não tem muita habilidade numa determinada disciplina, mas em compensação é muito bom num ou noutra. Então, esses testes de inteligência, chamado aí quociente intelectual, né, o QI, que a gente conhece, surgiu aí entre os séculos 19 e 20, na tentativa de medir o tamanho da inteligência dos indivíduos. Só que esse conceito é empregado, né, pelo quociente de inteligência, começou a ficar desacreditado quando eles observaram que o indivíduo que apresentava um QI baixo, mas em compensação, geralmente tinha grande sucesso na vida profissional.
E enquanto aqueles outros que eram considerados mais inteligentes, muitas vezes apresentavam situações bem inferiores a esses que, nos testes de QI, apresentaram QI baixo. Então, antes de retratarmos cada inteligência, na verdade são 9 tipos de inteligências múltiplas. Só que inicialmente ele criou 7, depois ele acrescentou mais 2 tipos de inteligências. Mas antes de falarmos sobre essas 9 inteligências, vamos entender melhor, analisar o conceito de inteligência e comparar com inteligência múltipla. Então, numa visão mais tradicional, a inteligência, ela é definida como a capacidade de responder os itens em testes de inteligência, apoiada por técnicas estatísticas que comparam respostas de sujeitos em diferentes idades. É o que nós falamos aí anteriormente, que são os testes de QI, que segundo Gardner, esses testes, eles não podem mensurar de fato a sua inteligência, certo? Então, o Gardner alertou aos educadores o que há diferentes habilidades na criança e que essas habilidades, elas devem ser consideradas e valorizadas dentro da escola. Quer dizer, que ninguém é incapaz de aprender, ninguém é desprovido de inteligência. Então, todos nós temos alguma ou algumas, né, dessas inteligências que se destacam mais do que a outra. Por exemplo, eu posso ser boa em música ou em geografia, mas eu não tenho tanta habilidade assim para fazer aqueles trabalhos bem delicados para as crianças, né, das séries iniciais na área de pedagogia ou cálculos matemáticos. Nem por isso eu deixo de ter inteligência, não é isso? Então, isso vai de encontro ao que Gardner, citado por Sabine Rock, fala a respeito da inteligência múltipla. Ele coloca aí que uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. E claro que muitas vezes esse tipo de inteligência não é medido através do quociente, né, de inteligência. Então, o que que ele fala? Que mesmo que você não tenha muita habilidade num tipo de inteligência, isso não significa que você não tenha essa tal inteligência. A questão é que você apresenta um desenvolvimento maior num determinado campo do que em outras. Por exemplo, às vezes eu não sou tão boa assim em matemática e música, mas em compensação eu tenho uma maior capacidade interpessoal, de trabalhar em grupo, de organizar reuniões, de ter essa capacidade, essa facilidade de comunicação, que entra também um outro tipo de inteligência, que é a linguística, que nós vamos estar falando também mais adiante, entenderam? Então, no conceito tradicional de inteligência, as pessoas são divididas entre aquelas que sabem mais e aquelas que sabem menos, ou seja, entre as mais inteligentes e as menos inteligentes. E isso é de acordo com a capacidade de raciocínio e da facilidade de aprendizado. Já na teoria das inteligências múltiplas, considera que todas as pessoas possuem todos os diferentes tipos de inteligência, ou seja, os 7 tipos de diferentes inteligência apontado por Gardner. Mais tarde ele acrescentou mais duas. Mas o que muda? O que muda é que um indivíduo para o outro apresenta um nível de aptidão diferente. E uma outra questão que é colocado também, que eles concluíram, é que a inteligência depende também das oportunidades de aprendizagem que existem em uma cultura. O que leva as pessoas a desenvolverem suas capacidades é a educação que recebe muitas vezes, são as oportunidades que eles encontram. Então, depende de N fatores. Então, inicialmente, nós vamos estar retratando as 7 inteligências múltiplas, de acordo com Gardner. Posteriormente, nós falaremos das demais, certo? Então, começando aí do seu lado esquerdo, no sentido horário, a linguística. Então, quem apresenta aí maior habilidade na linguística
vai ter sensibilidade para a língua falada e escrita, habilidade para aprender línguas, capacidade de usar a linguagem para atingir certos objetivos. Aí vem a musical, habilidade na atuação e composição, apreciação de padrões musicais. Eu gosto, essa musical aí é boa. Visual espacial, potencial de reconhecer e manipular padrões do espaço. Corpóreo sinestésica, potencial para usar o corpo para resolver problemas ou fabricar produtos. Aí quem gosta de esporte, dançar, pular, isso é legal. Interpessoal, capacidade de entender as intenções, motivações e desejos do próximo, também de trabalhar eficientemente com terceiros. Aí quem tem facilidade de lidar com pessoas, com grupos, né? Não é fácil, não. Mas tem quem tem essa habilidade destacada. A intrapessoal, já tem pessoas que gostam de ficar sozinho, pensar melhor para encontrar um caminho, então prefere ficar sozinho. Então a pessoa tem capacidade de se conhecer, aí entre os seus desejos, os medos, e usar essas informações com eficiência para regular a própria vida. E o lógico matemática. Essa aí muitas vezes é confundida com a inteligência tradicional. Então, mas tem pessoas que se destacam nessa inteligência, que é a capacidade de analisar problemas com lógica, realizar operações matemáticas e investigar questões cientificamente. Agora nós vamos falar de cada uma delas com mais detalhe, com exemplos mais reais, voltados na área da educação e principalmente como desenvolver essas inteligências no âmbito escolar e na vida das crianças. Voltando aí sobre a inteligência linguística. Então, como foi falado, tem a facilidade de usar a fala e a escrita, compreensão rápida também de textos, aprende novos idiomas com mais facilidade. Aí entra aí escritores, como por exemplo que eu coloquei aí a Cora Coralina, os professores têm essa habilidade, palestrantes, né? Então eles têm essa facilidade de lidar com palavras, seja na escrita ou seja na fala. Então, as crianças com essa inteligência, elas também costumam contar com precisão as experiências vividas no seu dia a dia. Elas conseguem criar histórias originais, elas conseguem com facilidade inventar história, repassar isso. Então, geralmente elas também possuem um vocabulário assim mais amplo do que as outras crianças da mesma idade. Então, podemos incentivar aí com exercícios de interpretação de texto, clubes de leitura, criação de roteiros para peças escolares. Então, esse tipo de incentivo e a criança que se destaca com essa característica entra aí na inteligência linguística. Meninas, cabe lembrar que não é necessário que uma atividade desenvolvida em sala seja ativada apenas uma inteligência múltipla. Dependendo da atividade, pode ativar várias inteligências. Por exemplo, no trabalho de Sabino e Roque, que é os docentes lá da literatura italiana, eles colocam um exemplo lá de jogo, que é um jogo de mímica e adivinhação. E o objetivo desse jogo é familiarizar-se com as profissões. Então, vai dividir a sala em grupos, né? 2 grupos, por exemplo. Aí vai ter um representante que vai iniciar o jogo, que vai fazer a mímica no centro desse círculo. Então, ele vai reproduzir com gestos, com ações, a profissão que ele tem em mente. Então, o primeiro grupo que conseguir adivinhar qual é a profissão que se trata, recebe ponto, certo? Aí vence o grupo que mais adivinhar as profissões ensinadas. Então, quais foram as atividades aí ativadas? Foi a linguística, né? Porque tem essa facilidade de comunicação. Tem a interpessoal, que é a questão de lidar com o grupo, trabalhar em grupo, ter essa facilidade de comunicação também em grupo. O corporal sinestésica, que são os gestos, as mímicas,
E o espacial, que é escolher um espaço para ser desenvolvida a atividade, então tem que reconhecer o espaço, assim sucessivamente. Então, vocês viram que foram ativadas várias inteligências para esse jogo aí de mímica e adivinhação. Agora vamos para a segunda parte do nosso conteúdo, certo? Começando aí falando sobre a inteligência musical. Então, acesse parte 2, ok? Um grande abraço, até já!